Nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 5.2 com uma sequência de exercícios onde nós buscamos identificar as curvas de momento fletor e esforço cortante ou cisalhamento. Então nós começamos aqui com uma carga triangular e eu deixei esse pequeno desenho aqui porque dele nós vamos tirar algumas informações. A primeira é sobre o formato dessa carga. Em alguns exemplos, esse formato já é dado. Nesse caso aqui, não. Então, é importante relembrar aquela equação que trata de uma função linear. Então, eu tenho mx mais n, onde m é o meu coeficiente angular e n é o meu coeficiente linear. O coeficiente angular aqui, ele é muito claramente dado pelo próprio W0, que é o começo dessa distribuição de carga. E uma coisa que nós percebemos é que essa carga está decrescendo. Então, o que nós precisamos fazer é encontrar a tangente de θ aqui, que é o meu coeficiente angular. E essa tangente de θ é ΔY dividido por Δx. Então, observe que o Δx aqui, eu tenho o meu A menos zero, que é o meu ponto final. Mas aqui eu tenho o zero menos W0. Então isso vai me dar um menos W0 sobre A e vezes X. E o meu N, que é o coeficiente linear, nós já identificamos que é o próprio W0. Então a partir disso nós temos essa expressão, que basicamente é a expressão que nos dá a função desse carregamento. Outra coisa que também pode ser importante aqui é descobrir qual é a reação no apoio, né? E essa reação é basicamente dada por WA vezes A, ou melhor, W0 vezes A, e dividido por 2, que é a área do triângulo. Então eu sei aqui que a minha reação CY será W0 vezes A dividido por 2. Então já temos algumas informações aqui sobre essa estrutura. Qual a importância de descobrir esse CY? Porque se eu faço um corte na viga, nós vamos precisar determinar qual é o cisalhamento em algum ponto aqui. É lógico que nós vamos montar uma função de carga, mas se eu sei que o meu CY é W0A e que a minha função de carga ela está caindo, então eu sei que nesse ponto aqui eu tenho o menos W0A sobre 2, lógico, né? Como o meu cisalhamento máximo, né? Só que isso nós vamos demonstrar através de uma variação, lembrando que aqui nós estamos tratando de integrações agora para nos auxiliar a fazer isso. Então, ok. O que nós podemos fazer aqui? Se eu integrar a função, né, dv dx igual a menos w de x, observe que nós já temos o w de x. E a integral de dv é vb menos VA, onde B é um ponto qualquer e A um ponto qualquer, mas especificamente nesse caso eu quero entre A e B. Então o meu VB é realmente o ponto B, o meu VA é realmente esse ponto A que está aqui. E eu vou fazer a integração de uma função W de x dx, com o sinal negativo aqui na frente, né? Percebam que eu já tenho essa função W de x dx, que é a minha função aqui, menos W0x sobre 2, ou melhor, sobre A, mais um W0, vezes o meu dx. Então, realizando esse processo de integração, nós vamos ter aqui W0x quadrado sobre 2A, mais um W0x, e
logicamente nós estaremos aqui descobrindo uma função, né? Então eu já tenho a minha função. Mas nós vamos aplicar isso aqui entre os pontos 0 e A, né? Porque aí eu tenho algo muito relevante. Uma outra coisa é que nós temos aqui especificamente uma função, né? Eu vou até talvez colocar entre parênteses isso. Se eu não estou entre os pontos A e B, eu tenho uma função v de x. Agora, se eu estou entre os pontos A e B, eu tenho então VB menos VA, que é a variação. Só que VA nós já sabemos que é zero. Então, consequentemente, eu tenho aqui o meu VB. Então, aqui entra, na verdade, o VB. Porque nós já sabemos que... Até fazer diferente. Nós já sabemos aqui que A é zero. Então, ok. Com isso, nós vamos substituir aqui. E aí eu tenho x², que é A². A² dividido por A dá A. Então, eu tenho sinal negativo aqui que faltou, né? Eu tenho W0A sobre 2 menos W0A. Então, isso aqui vai me dar um W0A menos W0A sobre 2. Então, ok. Da mesma forma, nós descobrimos aqui aquilo que eu já tinha determinado anteriormente. Agora, para descobrir o momento, eu não necessariamente preciso integrar essa função aqui, né? Essa função aqui de cima, que eu chamei aqui de VB, mas eu vou fazer uma mudança. Eu vou chamar essa daqui de V de x. Tá? Ela só vai ser um VB na hora que eu aplicar nos pontos 0 a A. Ok. Então, duas perspectivas de resolução aqui. Na primeira, eu posso aplicar a integração sobre essa função e descobrir qual é o momento. E eu vou fazer isso primeiro. Então, o meu ΔM, que é a variação do momento, vai ser a integral dessa função aqui. Quando eu integro essa função também entre os pontos aqui 0 e A, ou melhor, A e B, né? E aí a minha coordenada x é 0 e A, eu vou obter novamente uma função. E essa função vai ser uma função que é uma expressão para o momento, basicamente, né? Então, integrando aqui, eu tenho W0 x ao cubo sobre 6A menos W0 x² sobre 2. Observem que eu não tenho uma constante, porque eu já tenho ali a variação, né? Eu estou aplicando 2 pontos, então isso aqui é uma integral definida. E aí, por isso que eu não vou ter esses 2 pontos. O que eu vou fazer agora? Aplicar, né? Então, vou pegar esse resultado aqui. E esse resultado eu estou aplicando num ΔM. Mas o ΔM é MB menos MA. E daqui nós já sabemos que MA é zero. Da mesma forma que ocorreu quando nós avaliamos ali o cisalhamento. Ok. Então, nesses pontos aqui, eu tenho A, eu tenho A. Então, eu tenho W0A ao quadrado sobre 6 menos W0A ao quadrado
sobre 2. Então, basicamente, a minha conta é 1 sobre 6 menos 1 sobre 2. Porque o W0 ao quadrado vai ser mantido aqui. E aí, como nós já sabemos que MB é 0, ou melhor, que MA é 0, eu tenho MB. Então, 1 sobre 6 menos 1 sobre 2 vai dar 1 menos 3 dividido por 6. Vai dar menos 2 sobre 6, que vai dar menos 1 terço. Então, eu tenho menos 1 terço de W0A ao quadrado. E esse é o momento em B. Vamos fazer mais um cálculo aqui para uma viga apenas com um momento concentrado. O que nós vemos aqui? Se eu tentar fazer o cálculo das reações de apoio, eu vou obter aqui que AY é igual a menos CY, né? Porque eu tenho AY mais CY igual a 0. Então, isso não resolve muita coisa. E aí nós podemos fazer o somatório dos momentos. No caso aqui eu tenho um momento T, então somatório dos momentos em relação ao ponto A nos dará um T positivo mais um CY vezes L, que é igual a 0. Então, com isso, eu encontro o valor de C. E CY é igual a menos T sobre L. Consequentemente, A vai ser igual a mais T sobre L. Aí eu vou aproveitar, vou pôr esse valor aqui. Então, eles são iguais. A importância disso, a partir daqui eu já montei todo o diagrama de esforço cortante, T sobre L no apoio A e menos T sobre L quando chegar no apoio B. Então, basicamente, é uma constante. Bom, visto isso, nós podemos partir agora para o cálculo do momento. Né? Então, se eu faço um corte aqui na viga entre A e B, nós vamos ver que o apoio A é T sobre L, vezes uma distância x, mais M. Aqui, T sobre L gira horário, então ele é negativo. Então, o meu momento neste trecho é T sobre L vezes x. Então, conforme eu vou aumentando meu x, esse momento cresce. Agora, no trecho BC, eu tenho a mesma estrutura, né? Com um diferencial, que agora eu tenho um momento aqui, que é um momento também positivo, que é o T. E então, a minha expressão agora para esse momento, que é o mx, vai ser T sobre Lx menos T. Então, basicamente, eu continuo com uma função crescente, mas com uma queda de T. E qual a consequência disso? Que o gráfico vai cair, né? Então, ele vai vir aqui para baixo. São coisas relativamente evidentes, né? Mas é importante demonstrar, na verdade, essa questão aqui. Quando eu tenho um momento concentrado, não é algo muito comum nas questões de um modo geral. Então, achei interessante trazer isso aqui. Ok. Aí nós temos mais uma quantidade de vigas aqui. E eu creio que eu vou fazer essa e dividir esse vídeo em mais
1 ou 2, talvez. O que nós temos aqui? Uma estrutura da qual nós vamos separar esse cabo que é desenhado aí. E esse cabo nós vamos separar de duas formas. Poderia ser feito isso, né? Uma seria deixando a força que está desenhada aqui nesse próprio ponto, e isso automaticamente geraria um momento. A outra forma de fazer isso é deslocando a força para o ponto B e, consequentemente, criando um momento aqui nesse ponto, né, que seria o momento relacionado a essa força, que é um momento que vai girar anti-horário e vai ser esse 0, ou melhor, 75 milímetros vezes, né, o valor da força que está associado ali. Ok. E a partir disso, então, nós podemos fazer aqui alguns cálculos para identificar qual é o valor associado a essa força. Então, nós vamos calcular primeiro os momentos. Então, em relação ao ponto A, eu vou calcular esses momentos. E aí, percebam que eu tenho três forças, né, associadas aqui. A força C, que gira horário. Então, eu tenho aqui 0,2 vezes 300. Depois eu tenho a força EF, ou melhor, FE, né? Seria a característica dessa força. Essa força FE é distanciada de 75 milímetros. E ela vai girar anti-horário. E depois eu tenho a força B, que vai ser de 0,6 de distância, também é 300, igual a 0. Ok, resolvendo isso, a força FE, né, percebam que ela automaticamente vai ser dada aqui. E ela vai ser uma força de 3.200 newtons. Ok. Só conferir o valor dessa força. Isso é 0,8 vezes 300 dividido por 0,075. Isso, 3.200 newtons. Com isso, nós conseguimos descobrir agora o somatório das forças em X. Então, eu tenho aqui um AY mais 3.200. É lógico que é desnecessário, né? Porque já que são as únicas duas forças, então automaticamente isso aqui precisa ser, né, 3.200. E também conseguimos agora descobrir a força em Y, né? Então eu tenho, na verdade escrevi Y, mas é AX, né? Aqui é a Y. Então AX menos 300 menos 300 e a Y vai ser igual a 600 newtons. Ok. Feito isso, nós vamos modificar esta viga.
porque eu tenho aqui essa força no cabo, e nós vamos tirar essa força dali. Então, eu vou manter mais ou menos aqui nas posições. E aqui, nesse ponto, eu vou ter uma força que aponta para a direita, né, que é o meu 3.000, ou melhor, aponta para a esquerda, né, porque eu atribuí o sinal negativo automático aqui. Então, 3.200 aqui, que é a força F, FE, e também eu tenho um giro associado, né, que é o giro do momento. Essa força tenderia a girar no sentido anti-horário. Então, eu vou incluir um momento aqui, que eu vou chamar de MD, e aqui eu tenho a força FE. Esse momento MD, ele vai ser dado pela distância da força vezes essa força, né, que é a força que se localiza ali, que é o 3.200. E fazendo essa conta, nós vamos obter 240 newtons. Ok. Feito tudo isso, nós conseguimos começar a construir o diagrama, que é o diagrama do cisalhamento. E dessa vez eu vou construir ele aqui manualmente. Então eu vou colocar aqui o diagrama de cisalhamento. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele bem embaixo aqui. E aí a gente faz exatamente, né? Aqui eu tenho também uma força, né, que é a força AY. E ok. Então, para esse diagrama, que é o diagrama de V, a primeira coisa que eu tenho é uma força em Y de 600. Então, vamos definir aqui como 600. Quando eu chego no meu ponto, que é o ponto C, vamos lá, C, D e B. Então aqui ela vai cair 300 unidades. Quando eu chego no ponto B, aí ela vai cair mais 300 unidades. Então aqui é 300 e aqui é 0. Então eu vejo que o meu diagrama está todo construído dessa forma, onde aqui e aqui eu tenho as divisões das distâncias de 200 milímetros. E agora, para construir o próximo, o que nós vamos fazer? Calcular as áreas. O cálculo das áreas aqui é bastante relevante. Mas antes disso, vamos escrever algumas expressões. Então, entre AC, eu tenho 600 newtons. Entre CB, eu tenho
300. Agora, a mesma forma, nós vamos fazer para o momento. Então, o meu momento em AC, ele vai ser dado pela área. Então, eu tenho aqui que esse momento vai ser 0,2 vezes 300. Ou melhor, vezes 600. E aí, isso vai dar 120 Newton metro. Então, isso quer dizer que de 0 de A a C eu tenho uma variação de 120 positivo. O que nos permite fazer isso daqui. Então, aqui eu tenho 120. Agora, de C a D, eu vou fazer a mesma coisa, mas agora 0,2 vezes 300. E aí, isso vai dar 60. Então, aqui eu tenho mais 60. Que vai dar 180. Só que agora eu tenho uma queda no momento de 240. Então, nesse trecho, ou melhor, no ponto D, o momento vai cair em 240 unidades. Então, isso aqui vai dar menos 60. E percebam o seguinte, embora esse momento aqui é positivo, né, o MD, mas na expressão ele vai ficar negativo. Então, por isso que nós vamos ter a queda. E aí, no trecho DB, nós temos de novo, né, o 0,2 vezes 300, que vai dar 60 Newton metro. Que quer dizer, então, que ele vai até o ponto zero. E ok, montamos os diagramas, mas perceba que eu não montei nenhuma expressão dessa vez. E era isso que eu queria mostrar aqui nessa primeira visão. Nós estamos fazendo os diagramas sem montar expressões. Só que, em outras situações, isso daqui não vai resolver. E aí nós vamos precisar de uma expressão algébrica, tanto para o momento fletor quanto para o esforço cortante. Observem que, embora eu tenha os esforços cortantes aqui, todos eles constantes, né? É lógico que eu poderia usar também de forma algébrica, mas isso acaba sendo inevitável. Mas, para o momento, nós conseguimos montar as expressões. Observe que eu tenho ali o AY vale 600. Então, momento por área, e aqui eu vou fazer um momento algébrico.